Olá, meus queridos, aqui é Yanni Kirigaya e vocês estão aqui comigo em mais um vídeo. E hoje o assunto vai ser mais voltado a trabalho. Bom, como em vídeos passados eu falei de investimento, falei um pouco de ações, e tem o pessoal que fala assim, que eu concordo claramente, Yanni Kirigaya, eu não consigo nenhum emprego decente para trabalhar. Eu tenho o Planeta 50 que você falou, Yanni, e eu não sei o que eu faço, eu tô pistola pra caralho. Então, pessoal, o que eu vou falar com vocês hoje aqui é o seguinte. Eu vou trazer um pouco dos meus pontos de vista a respeito de como você sair dessa perspectiva de visão de não ver esperança além dos subempregos. E eu vou mostrar para você aqui algumas áreas que são tancáveis. No questão de tancar o mulherio do 50-50, do Planeta 50-50. O que seria basicamente que eu vou trazer para vocês? Algumas profissões e meios de trabalho no qual o mulherio não tanca essas profissões ou elas desvalorizam esse tipo de trabalho, mas que eu vou mostrar para vocês que são trabalhos que para o homem, para a pessoa que olhar para essas áreas de uma forma distinta, como eu vou explicar para vocês hoje, pode estar tendo uma perspectiva boa para alcançar meios de ter um meio autônomo até, ou um meio empregado em algum local. Então, o que eu me baseio aqui para falar para vocês? Um pouco da minha experiência de vida no trabalho e um pouco do meu ponto de vista na questão do mercado de trabalho, incitar áreas perenes à humanidade, de serviços perenes. O que significa a palavra perene? É algo que é resistente, sobre que é a prova de coisas muito fortes ou variáveis fortes, entendeu? Por exemplo, empregos que, independente da situação econômica, haverá demanda. Ou, por exemplo, um tipo de prestação de serviço que sempre terá demanda, entendeu? Então, é basicamente isso que eu vou estar falando com vocês hoje. E, basicamente, eu sei... Hoje, eu e Yanni Kirigaya já passei da casa dos 30 anos, mas eu já estive na pele, como muitos estão hoje, por exemplo, trabalhando em empregos degradantes, muito desgastantes e situações muito humilhantes, principalmente tendo que suportar ser de luz como aquela sua chefe ou encarregada que provavelmente virou encarregada porque é sobrinha de alguém da gerência, ou é prima, filha do dono, ou tá dando para todo mundo na empresa e mantém aquele cargo lá que ela não faz nada, geralmente causa despesa e atrapalha todo o ambiente de trabalho, mas ninguém pune e manda essa ser de luz embora, porque ela fez a famosa faculdade em Massachusetts, que é aquela faculdade do famoso, aquele talento oral, né? Ou vocês entendem bem, como dizia o nosso antigo Cenas, chazinho gostoso. E aí fudeu, né, amigo? Chefe Mangina, aí acabou. Ser de luz, cara, em equipes de emprego é uma coisa complicadíssima, como eu falei no vídeo do Planeta 50-50 e sobre o SG, né? Então, pessoal, eu vou direto ao ponto com vocês aqui e vou parar de enrolar. Bom, o meu início de pré-adolescência, eu fui morar muito cedo sozinho, com 17 anos, então eu nem tinha terminado o colégio ainda, cara. Eu vivi numa situação bem complicada. Para quem ouviu meus relatos familiares no vídeo lá da Matrix Familiar, por exemplo, talvez se recorde um pouco, mas eu vou estar contando por cima aqui para vocês. Então eu e Yanni Kirigaya com 17 anos, eu piquei a mula de casa, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu não tinha terminado o estudo ainda. Então, o que eu tinha feito na época? Como eu já tinha uma visão muito de valorizar o trabalho, mas não com aquela visão de gado que, o trabalho dignifica o homem.
Cara, quando tu ouvir isso do chefe, pode ter certeza que quando ele te fala isso, ele vai falar isso pra você que ele vai querer que você entenda que quem faz uma força mais forte física ali tem mais honra. Tem mais honra os cambal, cara. Se você não é remunerado de acordo com o esforço que você faz, você tá numa situação fodida, cara. Porque a questão de ter lucro e ganhar bem, ela advém da quantidade de esforço físico empregado. Cara, não, quem trabalha mais não existe essa relação de quem trabalha mais, faz mais esforço, ganha mais. É totalmente inverso. Geralmente quem trabalha de forma mais inteligente ganha muito mais, entendeu? Então, vamos entrar aqui numa questão que eu tava falando na minha adolescência. Eu e Yanni não tinha profissão, não tinha trabalho, eu tinha 17 anos. E antes de eu ir embora de casa, que eu fiz? Eu falei, cara, minha cidade era uma cidade lixo. Não tinha emprego direito. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a observar, assim, Cara, o setor que você vai observar na sua cidade, sendo pequena, sendo grande, que sempre tá sendo movimentado, é o setor de serviços. Esses setores de serviços, para vocês terem ideia, hoje em dia eles movem mais o PIB do país do que propriamente tá chegando a ultrapassar mais ou menos até o setor agro do país. Então ele tem um peso muito grande até no crescimento do PIB do Brasil. Então, baseado nesses poucos conhecimentos que eu tinha na época, comecei a observar e falei, cara, olha só, quem que nunca tá desempregado aqui nessa cidade? Eu comecei a olhar, né? Aí eu olhei, eu via que dava merda na economia, fechava e abria, vivia abrindo e fechando loja de roupa. Falei, cara, isso aqui não dá certo. Aí eu vi a lojinha de 12, lojinha do famoso 1,99, abria e fechava também. Indústrias abriam e fechavam, demitia e contratavam. Então era tudo uma questão de ciclo econômico. Falei, não, cara, isso aqui não dá. E tipo, a demanda do trabalho, a maioria das pessoas, a manada, ela vai sempre naquilo que tá mais na lata, né? Tipo, varejo, trabalhar em comércio, ou correr para tentar trabalhar em indústria. Então sempre o foco tá ali, entendeu? Mas a questão dos serviços perenes, que são o que eu falei no começo, são aquilo que tem demanda, independe de ciclo econômico. Então eu comecei a observar algumas profissões que nos outros canais, como o Coruja já comentou, o Kodama, um abraço tanto pro Coruja aí, pro Kodama, áreas que eles já comentaram, como por exemplo, o técnico de ar-condicionado, o eletricista, o técnico de edificações. Então, alguns empregos que, tipo assim, independente de ciclo, de ser economia cíclica, vai ter demanda. O cara que está arrumando ar-condicionado, no verão, ele vai ter uma demanda enorme para estar instalando ar-condicionado. Durante o inverno, geralmente está usando menos ar-condicionado, alguns prédios desativam o ar-condicionado e os técnicos são chamados a ser contratados para estar fazendo manutenção, limpeza. Então, esse é um exemplo de demanda perene de serviço, entendeu? Que está tendo demanda o tempo todo. O que eu observava na minha adolescência? Eu comecei a olhar assim, né? Poxa, mecânico de automóveis, eu nunca vejo o cara parado. Tudo que envolve veículos nunca para a demanda do serviço. Então, um cara que tinha uma oficina, qualquer oficina que fosse, eu observava que o cara tava trabalhando todo dia, toda semana. Às vezes eu via os caras nem no final de semana tirando folga. O cara tava lá continuando trabalhando, cara. Tanta demanda que tinha. Só que eu nunca imaginava que aquilo realmente era lucrativo. Porque você olha para uma oficina, o que você vê? Você vê o cara trabalhando com a roupa toda suja, de uma oficina mecânica. O cara tá todo sujo de graxa, fedido, suando, deitado no chão, sujo de óleo, entendeu? Então, a pessoa que passa ali na frente no estabelecimento olha assim e vai falar, aquilo ali, nossa, mecânica, que nojo. Tipo, o ser de luz, ele já é meio assim, algumas já tem umas taras meio loucas aí, mas elas não têm a consciência econômica da questão do empreendedor e do prestador de serviço. Então, eu comecei a me aproximar dessas oficinas. Eu passava na rua assim, às vezes eu ficava olhando, e duas coisas me chamou a atenção: oficina mecânica e oficina de funilaria e pintura. Alguns lugares chamam funilaria e pintura, que é o quê? O conserto de latarias de veículos, cuidados de pintura, polimento, etc e tal. Vamos dizer assim, conserto de sinistros de carro, acidente, desamassar, martelinho de ouro. Tanto faz como você conhece. Em alguns lugares vai chamar de funileiro, em outros lugares do país eles vão chamar de latoeiro. Então, esses dois tipos de oficina me chamaram muita atenção. Então, eu com 17 anos lá, trabalhando, tinha minha bandinha de rock e tal. Falei, cara, eu precisava ganhar um dinheiro, cara, mas não dá pra arrumar emprego aqui, porque olha a fila que tá lá na Casa do Chapéu, naquela empresa, naquela indústria. Todo mundo quer entrar lá.
todo mundo fazendo o mesmo curso do Senai lá de tipo técnico em mecatrônica, o escambau A4, que todo mundo infernizava o adolescente lá no início dos anos 2000. Ai, vai fazer técnico em eletrônica e mecatrônica, ai, não sei o que. É igual aquele papinho fudido que ficaram falando dos anos 90 até hoje pra nós, pra você fazer uma faculdade de engenharia. Aí todo mundo fez faculdade de engenharia, fez faculdade de odontologia, psicologia e, tipo, arquiteto, tá ligado? Aí os caras estão tudo dirigindo Uber. Cara, essa é o clássico. É o clássico arquiteto e engenheiro de Uber. As famosas técnicas de enfermagem e dentistas trabalhando de atendente de padaria, entendeu? Então foi aquela falácia do diploma, né, cara? O pessoal ainda termina, não arruma emprego, porque todo mundo foi tentar se formar na mesma área da manada, inflou o mercado de trabalho, os salários caíram, aí tem um monte de gente com ensino superior trabalhando em subemprego, tá ligado? Se esse é o seu caso, cara, sinto muito por você, cara, você foi enganado. Felizmente eu consegui ter uma visão de perspectiva de mercado de trabalho já um pouco mais ampla. Então olha só o que eu e o Yannick Ligaya fiz. Vocês podem tentar pensar em seguir esse exemplo se vocês quiserem. Como eu morava com meus pais, mesmo numa situação muito ruim, chata, entendeu? Eu pensei, cara, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Aí eu olhei para as duas oficinas principais aqui na minha cidade. Lá uma era de mecânica. Opa, faltou um ar aqui. E outra era uma oficina de funilaria. Então eu olhei assim, tá, essa aqui é de um jeito, essa aqui é de outro. Tá, eu vou ver ali qual daquelas duas oficinas dá pra me pedir emprego, né? Eu fui lá pedir emprego na oficina mecânica, aí o cara não deu bola. Eu falei, cara, tem uma vaga aí pra ajudante e tal. Eu falei, não tô podendo contratar, não posso pagar ninguém agora, não sei o que tal. Quando aparecer aqui vaga aqui, eu vou colocar uma plaquinha aqui, aí pode vir aqui que a gente conversa. Aí eu falei, tá, o cara foi meio fechado, tá ligado? Não quis muito papo. Eu cheguei na oficina de funilaria e pintura, eu observei lá que tava lá um senhor, lá de mais ou menos 55 anos trabalhando, sozinho lá. Tava lá lixando um fundo lá de uma porta para pintar lá no carro. Cheguei pra ele, eu falei, boa tarde, senhor fulano. Olha, às vezes todo dia eu tô passando aqui na oficina do senhor, eu vejo que uma hora do tempo o senhor tá trabalhando aqui dentro sozinho. E assim, eu tô querendo aprender uma profissão para trabalhar, tenho 17 anos, eu tô estudando ainda. Então eu queria aprender, ganhar um trocado e tal. Aí ele olhou pra mim assim. Ele falou assim, olha, é o seguinte, garoto, como é que é o teu nome? Eu falei, meu nome é Yanni. Ele falou, então Yanni, olha, eu não tenho condição de contratar ninguém agora. Porque tal coisa. Aqui, ó, a oficina tá com o movimento da oficina agora, a gente tá numa temporada mais de baixa ali. Geralmente é tipo março, abril e maio, que o pessoal não quer gastar dinheiro, porque o pessoal tá tudo pagando conta, né, de IPTU, comprando material escolar para criança. Então eu tava nessa época aí que eu fui pedir emprego. Ele falou, cara, a situação é XY bolinha R1, R2. Mas assim, Yanni, ó, quer uma proposta então para você, já que você me disse que quer aprender uma profissão e trabalhar e ganhar um dinheiro, certo? Ó, eu te dou a oportunidade de vou ensinar você aqui, ó, o ofício de preparador de pintura e funilaria. Só que você vai trabalhar aqui comigo pelo menos uns 30 dias sem receber, como um aprendiz aqui, aprendendo. Aí eu falei, como assim, cara? Você quer que eu trabalhe de graça pra você? Ele falou, não, você não tá você vai trabalhar, mas você não vai receber em dinheiro. Você vai receber em conhecimento dessa profissão. Porque quanto você estiver aprendendo, você vai me dar prejuízo. Porque você vai fazer cagada aqui e eu vou tomar prejuízo. Então você vai estar sendo remunerado com aprendizagem. Aí eu falei, nossa, cara, que papo de explorador, né? Vai se ferrar. Aí, tipo, eu fiquei uns 3 segundos olhando assim, daí eu pensei, não, para pra pensar. Eu moro com meus pais ainda, eu não tenho conta pra pagar. Eu tava estudando de manhã na época. Eu falei, cara, eu falei pra ele assim, ô, seu fulano, ó, eu venho aqui da meio-dia até às 6, você funciona nessa hora da tarde, né? Ele falou, sim, então eu trabalho meio período com o senhor durante todo esse tempo aqui e eu vou trabalhando. Depois daqui um mês, então, a gente tem como a gente sentar e conversar para ver a respeito de remuneração, etc. Ele falou, pode vir amanhã já se quiser. Vem amanhã aqui, vem com uma roupa que você pode sujar, molhar, um tênis velho. Vem aqui que a gente começa. Então, pessoal, assim foi que eu comecei a ganhar dinheiro e trabalhar na minha vida. Eu procurei ver o lado do cara que está tentando empreender. E realmente, quando você vai pedir um emprego para aprender a trabalhar num lugar, assim, mesmo que seja uma oficina,
o cara vai ter prejuízo enquanto você tá aprendendo, entendeu? Então, eu poderia ter falado, não, se você é um explorador, eu vou ficar trabalhando de graça aqui, vai se fuder, tipo, eu podia ter simplesmente ido embora. Só que eu não fui. Eu aceitei aquilo de lá, porque eu pensei no longo prazo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei lá trabalhando lá um dia, dois. No terceiro dia eu fiz cagada. Depois na outra semana eu fiz cagada. Ele não brigou comigo. Ele só falava assim pra mim: viu por que eu não vou te pagar um salário ainda? Porque é por causa disso aqui, desse erro que você tá aprendendo aqui agora. Eu vou aqui, vou consertar o teu erro. Eu vou perder um dia aqui para entregar esse carro pro cliente. Mas é para você estar consciente que, olha o que você causou. Isso é um prejuízo. Então eu não vou cobrar esse prejuízo de você, porque você tá aprendendo. É por isso que você não tá recebendo. Então, cara, esse chefe que eu tive, o primeiro chefe da minha vida. Esse chefe, cara, foi um dos chefes que mais me ensinou lições de trabalho, cara. Porque ele me mostrava todas as notas fiscais de custo dos produtos. Olha, cara, isso aqui custou. Ó, essa lixa aqui para lixar o carro custa X. Olha, esse verniz custa X. Tá vendo esse processo aqui, ó, que leva 2 horas para me fazer o carro? Se você não viu. Se você não sabe, não faz. E achar que sabe não é saber. Então nunca faça para estragar. Porque olha, a gente vai perder esse X de produto aqui. Esse lucro aqui que eu vou ter com esse aqui, tantos por cento é lucro meu. Se você tivesse recebendo de mim já, tantos por cento você ia ganhar por serviço já. Olha só, entendeu como é que funciona isso aqui? E ele começou a me passar as noções de lucro bruto, receita bruta, lucro líquido, imposto que ele pagava, cara. Por ter um ME, que é um microempreendedor, né, um aberto na oficina. Então, nesse um mês, cara, eu aprendi a profissão e aprendi todas as noções, cara. Eu fui uma das pessoas mais pacientes que eu já vi para trabalhar. E eu sou bastante grato a ele até hoje. Porque o cara é realmente um cara... Cara, o cara era um empreendedor muito foda, cara. A história do meu chefe foi o seguinte, o bicho começou desse jeito também trabalhando. Alguém um dia deu uma oportunidade dele trabalhar de graça para começar a aprender. Ou seja, ele ganhou o ensinamento de trabalhar com funilaria e pintura em 1980 e poucos. Aí ele tinha 17 anos, 18, 19, 20. Quando ele tinha 24 anos, ele foi abrir uma oficina para ele. Entendeu? E o cara tava com 55 anos. Então você pensa, o cara tinha 40 e poucos anos de história. Ele tinha um nome de qualidade, de referência nesse tipo de serviço lá na minha cidade. Entendeu? E por alguém ter dado a oportunidade para ele, ter ensinado as coisas para ele, meio que criou nele, que eu percebia, e ele se via quando aparecia alguém assim na situação que ele estava do passado e oferecia oportunidade. E também, lógico, então, parte disso foi um mérito meu, de ter da minha forma de lidar e conversar com ele. No fim das contas, pessoal, esse um mês que eu comecei trabalhando de graça, no segundo, isso em 2000, deixa eu ver quando que foi, 2013. Foi 2013? Não, foi 2010. Ele chegou pra mim e falou, olha, Iane, você tá trabalhando aqui há um mês e meio, 45 dias, ó, você já sabe fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você não tá me dando prejuízo, você já tá me dando lucro. Só que é o seguinte, ó, eu tenho esse lucro aqui, X bolinha, então o que eu vou te fazer? Eu vou te pagar meio salário mínimo por você estar trabalhando meio-dia 6. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer melhor então, é o seguinte, eu trabalho com você desde a hora que tu abrir até a hora que tu fechar. Eu vou mudar o meu horário do colégio para a noite. Então eu vou trabalhar o dia inteiro com o senhor. A gente vai fazer muito mais veículo aqui. E eu vou estudar à noite. Ele falou, perfeito. Então de meio salário mínimo eu vou te pagar um salário mínimo. Porém, eu vou te pagar em dinheiro, em mãos, para que você receba mais. Aí ele começou a me dar noções, cara, de como o Estado roubava e ferrava com ele no imposto. Se ele fosse me contratar por CLT, eu ia perder 25% do meu salário só indo pro governo. Ele ia ter que pagar, tipo, ele ia ter um gasto a mais de R$ 400, que era, ou seja, um salário mínimo que ele quisesse me pagar, ele teria que gastar um salário mínimo e meio, que seria metade do salário mínimo de imposto. Ou seja, cara, foi aí que eu percebi que, tipo, é ridículo, cara, o que a Receita Federal faz e o que o governo faz. Então eu falei pra ele, cara, me paga aí, então, um salário mínimo de dinheiro, eu pego esse dinheiro e vou... Acabou, cara, sem problemas. Resumindo a história, pessoal, eu fiquei trabalhando 3 anos nesse lugar e mais ou menos, eu vou dizer assim, mais ou menos a cada 4 meses o meu salário ia aumentando. Até que chegou um momento que eu produzia tanto trabalho
depois de mais ou menos um ano, ele sentou e falou assim pra mim, olha, Iane, você é um cara, eu vejo que você é um cara esforçado, você trabalha certo, você se preocupa, tal, você trata bem os clientes. E realmente, pessoal, eu peguei tão bem com o meu chefe, que a gente se dava tão bem, que eu comecei a ver como saía, como aquela oficina fosse parte minha também. Então, às vezes, eu até agendava os horários para os clientes, eu ligava pro chefe, ó, tem um serviço tal, assim, assado. Eu sei que tem que fazer isso aqui no carro. Quando ele não tava lá, ele falava, pode fechar, dá esse preço X aqui, ó, porque eu e ele, a gente sabia o tanto que ia gastar de material, etc. Então, ele chegou para mim e falou assim, ó, Iane, eu tenho que ser justo com você. Eu sou um homem justo. E é o seguinte, olha só. Eu não vou te pagar mais por mês. Aí eu falei, como assim? Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou te cobrar X por esse serviço, X por esse tipo de serviço e quadrado para aquele tipo de serviço. Ou seja, o meu emprego, o meu trabalho começou a ser pago por entrega de serviço. Quanto mais serviço eu entregasse, mais eu recebia. Então imagine que em 2010 eu recebia um salário mínimo e meio naquela época, antes dele mudar essa forma de pagamento. Um salário mínimo e meio em 2010, se eu não me engano, era mais ou menos uns 1.200 e poucos reais, o salário mínimo e meio em 2010. Gente, eu comecei a passar de ganhar 1.200 fazendo mesmo tanto quantidade de trabalho, até um pouco mais, porque eu comecei a ficar mais incentivado a trabalhar mais, porque receber por produção, em serviço entregue. Eu passei a receber 3.000 reais em média, de 2.500 a 3.000, 3.200 reais por mês recebendo por serviço em 2010, 2011. Pessoal, isso era muito dinheiro na época. E então eu tinha as minhas coisas, conseguia ter minhas coisas, e nessa meia época aí, que eu caí naquele problema dos meus relatos de casamento, de namorada, etc, que foi aquele relato Red Pill dos Cenas, que eu tenho aqui no canal. Me envolvi com capivara, olha, pensa, um cara que ganhava bem, trabalhava, tinha uma banda, tá ligado? Então, eu tinha tipo, uma imagem assim, tipo, nossa, aquele cara se vira sozinho, pau, 18 anos, tem dinheiro, toca em banda, pá. E aí foi quando eu desci ladeira abaixo e foi o relato meu dos Cenas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, senhores? Às vezes, se você tá num subemprego de merda, por exemplo, trabalhando num supermercado de repositor, sendo humilhado, fazendo gerente carregar peso, explorar você, te ameaçar quando você não quer fazer hora extra, etc. Cara, se você mora com seus pais, mora com a avó, você não paga aluguel, cara. Você tem um pouco mais de liberdade quando você é mais jovem, que você tem mais tempo para errar. Esse tipo de atitude que eu tive procurando um trabalho desse tipo pode ser uma atitude que você pode ter. Então, já parou para pensar? Uma oficina mecânica. Que nem eu que fui numa oficina de funilaria. Eu lembro dessa profissão como se trabalha até hoje, que não mudou tanta coisa. Se eu ficar na merda de qualquer situação, na maior merda possível, eu ainda posso recorrer a uma oficina aqui na minha cidade e trabalhar com isso. Lógico, tem um pouco mais de emprego de força física, mas é um conhecimento específico, é uma profissão muito específica. E, cara, precisa entender como é que a informação é uma coisa importante. Aqueles 2 meses que eu trabalhei de aprendiz de funileiro e preparador de pintura sem receber, foi ali que eu peguei o conhecimento que não tem valor estimado para se pagar. Porque eu aprendi a fazer um serviço muito bem feito, rápido e de qualidade, de forma que a maioria das pessoas não sabia fazer e muitos não sabem fazer até hoje, entendeu? Então, olha como é interessante esse ponto de vista. Então, vamos dizer que você está trabalhando num supermercado de merda, numa quitanda, carregamento de caminhão, trabalhando numa DHL da vida. Cara, se você tem tempo, é jovem, tá morando com seus pais, não financiou nada, não fez dívida, pense remotamente nessa possibilidade. Eu falo sério. Lógico, você pode acabar encontrando pessoas que vão querer se aproveitar e etc. Mas aquele tempo, mesmo que você fique um tempo, que você se ofereça como voluntário e esteja aprendendo nesse meio tempo, mesmo que você encontre um filho da puta que vai te explorar, se você estiver aprendendo a executar aquele trabalho, você depois pode sair daquele lugar e entrar no lugar e executar esse trabalho. Porque tem algumas oficinas, por exemplo, padaria, qualquer outro tipo de ramo de prestação de serviço, que eles vão falar assim para você, olha, eu para te contratar, trabalha um dia aqui para mim ver como é que você trabalha e aí a gente conversa. Alguns vão fazer isso.
Aí se você já pegou a experiência de um trabalho, mesmo que você trabalhou voluntariamente e aprendeu o ofício, e vai lá no outro lugar e testa, prova que você sabe fazer ofício, você garantiu um trabalho, cara. Então, por exemplo, trabalho em padaria também, padeiro, assistente de padeiro, é um trabalho que talher não tanca, cara. É um trabalho meio pesado, é socar massa de pão, entrar para trabalhar 3:30 da manhã, sair 2 da tarde, entendeu? Mas é um trabalho que também dá dinheiro, cara. Então são empregos, são profissões subvalorizadas, cara. Que ultimamente a galera da geração 2000, millennial, não olha para essas coisas. E são empregos que tem demanda constante. E a mão de obra tá ficando mais escassa. E principalmente, quando eu falo mão de obra, é a mão de obra de qualidade. Então, é isso que eu queria falar um pouco de mim, para vocês talvez criar um pouco esse conceito em mente. Alguns aqui vão achar idiota, mas é assim, ó. Cada um pensa da sua forma, mas essa aqui é uma experiência de vida que eu tive, que para mim deu certo e que posteriormente talvez vocês possam parar para pensar nisso a respeito. Então, o que eu vou estar citando aqui agora para vocês? Eu vou estar citando aqui para vocês agora alguns tipos de trabalho que eu sei que tem que eu observei, estudei, andei vendo que tem uma demanda de mão de obra menor hoje em dia, que também envolve essa questão de talher não tá querendo tancar esses empregos, tá? E vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um trabalho autônomo que você pode iniciar fazendo de baixo custo. Olha só que interessante. E tem a ver com essa profissão de funileiro e preparador de pintura. Que é um trabalho que dá para você realizar até mesmo na sua casa, na garagem da sua casa. E vocês vão estar dando uma olhada aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês o que é o serviço, quanto sai o custo. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui a respeito também, caso você queira trabalhar de autônomo, como funciona mais ou menos a questão do MEI, né? Que é você abrir o microempreendedor individual para você poder estar exercendo a função de autônomo sem um filho da puta concorrente denunciar você e a Receita ou alguém querer te sacanear. Porque o Brasil, o bostileiro é um filho da mãe, cara. Se ele vê alguém empreendendo, ganhando um dinheirinho suado ali, e ele não ganha bem igual você, ou fica com inveja de você, geralmente o concorrente vai tentar te denunciar, eles vão tentar te sacanear, eles vão chamar o Estado como mediador pra te dar umas porradas pra você parar de competir com ele, tá ligado? Cara, o bostileiro é um ser terrível, cara. Então, por isso que às vezes eu falo assim, que se você trabalha de autônomo, principalmente se você vai prestar um serviço que você precisa divulgar em mídia, é bom que você tenha um MEI, cara. Porque se chegar um filho da puta desse de denunciar, os caras vão te pegar por sonegação de imposto, cara. A não ser que você receba tudo em dinheiro vivo, mas isso aí é outra história. Então deixa eu passar aqui pra vocês a respeito do que é o tipo de trabalho autônomo que eu quero conversar. Bom, senhores, abri aqui o navegador. Tem bastante coisa para comentar com vocês, tá? Eu creio que esse vídeo vai passar de uns 45 minutos, pelo menos, tá? Então, que tipo de trabalho autônomo que eu vejo que tem sempre demanda? Muitas pessoas não pensam em fazer esse tipo de trabalho, tá? Principalmente porque às vezes suja, é um pouquinho sujo, entendeu? Dá um pouquinho de trabalho. E poucas pessoas aprendem a fazer esse trabalho de forma com qualidade, entendeu? Então eu vou estar comentando com vocês aqui sobre o trabalho autônomo, se você quiser aprender a fazer polimento e enceramento de veículos. É um trabalho que eu fiz como autônomo na minha vida, muitos anos atrás, e eu consegui tirar um dinheiro bom, cara. Isso daqui também, caso você seja uma pessoa que tem um emprego CLT, que queira fazer aos finais de semana como um trabalho extra, ou caso você trabalhe por escala, não sei, você trabalha por revezamento numa fábrica, 5x2, entendeu? Ou algum outro tipo de emprego, dá pra você fazer isso aqui também. Você pode anunciar que você faz trabalho como autônomo, que você vai até a casa da pessoa fazer o trabalho. Vamos dizer que você tem um carro, um carrinho lá, um Uninho, um Celta, é um pouquinho só de coisa que você vai levar, dá pra você carregar pra qualquer lugar, entendeu? Então, o que seria basicamente? O cara que vai fazer polimento de veículos, o cara simplesmente você vai pegar o carro, vai lavar o carro, tirar lá a sujeira do carro, barro, areia, lava por fora, bem legal, lavou o carro, dá uma secada legal no carro. Se você não pretende ter uma oficininha assim para você trabalhar com isso, você precisa deixar o carro bem seco, tá? Que acho que vai te atrapalhar menos, porque não pode estar com o carro molhado para polir. Então você enxuga bem o carro lá, deixa o carro no sol um pouco, lá no sol lá tipo das 10 da manhã lá, deixa uns 20 minutos de secando lá.
Beleza, a lataria esquentou, evaporou a água, bota o carro na sombra ali na garagem e vamos começar ali como é que vai ser o trampo. Você vai precisar de algumas coisas para trabalhar com isso aqui, então eu vou trazer para vocês aqui os itens, vou falar o valor dos itens e o custo total para você iniciar, se caso você queira trabalhar com isso aqui. Então, você precisa ter uma politriz, que é o equipamento que você vai usar ligado na eletricidade, na tomada. É uma máquina como se fosse uma lixadeira elétrica, só que ela vai ter uma boina. A boina é isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui. A boina geralmente que vem com a máquina, ela geralmente é de espuma, tá? Você vai comprar uma boina de lã, entendeu? Pra pôr nela, que é melhor pra polir o carro. Então, a politriz em si tem que ser de uma marca muito boa, porque você vai usar muito isso aqui, ela ligada. A melhor marca de politriz, como eu trabalhava no ramo, pode dizer para vocês, é da Bosch, mas tem que ser da marca Bosch mesmo, por causa do carvão que tem aqui dentro para ativar, o rolamento, tudo é muito resistente ao calor. Essa marca é muito boa para a ferramenta. Então tá em torno de R$1.000, entendeu? Então aqui a gente está no Mercado Livre com frete grátis, R$1.043, né? Aqui eu tenho um descontinho de 10%, mas finge que não tem. Aqui ó, R$1.043. O que mais você vai precisar? Massa de polir. A massa de polir boa para trabalhar com isso é a massa de polir à base de água. Presta bem atenção aqui, ó, água. Tem umas massas que são não só a base d'água, qual que é a diferença da massa base d'água para massa sintética? A massa de polir à base d'água, se você tiver um respingo de água que pegar no meio do polimento ali do carro, se a massa for sintética, vai manchar o carro. Vamos dizer que você lavou o carro, tá? Aí tu tem que vai lá polir. Se ficou uma fresta de umidade no vão de porta, no vão de paralama e voar água em cima da lataria que está polindo, se a massa for a base d'água como essa daqui, não vai manchar o carro. Você vai ver lá que só vai embaçar um pouco a lataria. Você vai ali, passa a politriz e tira. Se você estiver usando uma massa sintética, geralmente a massa sintética é mais barata que a massa à base d'água, tá? E por ser mais barato que as pessoas às vezes usam, mas ela dá muito mais trabalho. Então, às vezes é melhor você usar um produto de melhor qualidade, que nem esse aqui, por exemplo, que é muito mais fácil de você polir o carro. Entendeu? Vai dar menos trabalho imprevisto, assim, entendeu? O que mais você vai precisar? Lixa d'água. Por que lixa d'água, Yanni Kirigaia? Essa aqui é a famosa lixa d'água. Essa aqui é a lixa d'água de numeração 2000. Veja bem aqui, ó. O grão disponível da lixa é lixa 2000. Você utiliza a lixa 2000 com água. Como é que eu vou explicar? Para que serve a lixa d'água? Vamos dizer, pessoal, que você quer oferecer um serviço de polimento, o polimento top de qualidade que você vai fazer para o seu cliente. Não é só dar brilho no carro. Você pode desgastar o verniz do veículo, do carro. Ele tem uma certa espessura de verniz antes de chegar na tinta. Essa lixa 2000 é uma lixa com uma abrasão tão baixa, mas tão baixa. O que acontece? Você vai pegar um pedaço dessa lixa, vai simplesmente molhar a lixa com uma garrafinha d'água ou com uma mangueira com um fio d'água escorrendo. Você tem que manter o lugar que você está passando essa lixa com água caindo, circular na água ali. Nunca você vai tacar, você não pode só tacar essas lixas em canto e vinco, tá? Senão você vai arrancar a tinta do carro. Você lixa isso daí na lataria do carro, principalmente nas partes que o carro tem mais marca de risco superficial. Ah, mas o que seria risco superficial? Sabe quando você olha o carro contra a luz, você vê uns hologramas, aí parece que é um monte de risquinho, mas não é arranhado. Arranhado de carro mesmo é quando você encosta a unha no verniz, e aquele arranhado você sente que ele é fundo, você sente ele raspar na tua unha. Os arranhados superficiais, essa lixa 2000 d'água, você pode lixar o carro, que a maioria dos riscos superficiais, 90% dos riscos vão sumir. Então toda aquela área que você lixou o carro com água, lixei o carro todo, lixei capô, tampa traseira, lixei o teto, lixei porta, legal, lixou legal, show, seca o carro, secou o carro depois de lixar. Aí quando você for passar a politriz, aí você vai ligar a politriz, primeiro você vai passar a massa lá na lata, vai espalhar um quadrante pequeno de massa na lata, aí você vai liga a politriz, encosta e vai polindo aquela massa. Toda a parte que você lixou com a lixa 2000, cara, vai surgir um brilho ali, como se a lataria tivesse lisinha, nova, zero de fábrica, você tirou os riscos superficiais. Cara, isso aqui faz uma diferença gigantesca na qualidade do seu serviço de polimento de veículo.
Então essa aqui é uma dica de quem já trabalhou com isso para você aprender. E provavelmente alguém que vai vir ver esse vídeo já fez isso, trabalhou com isso, vai confirmar que isso é verdade. Mas sempre usem no máximo a lixa 2000, não usem lixas mais grossas que essa. Não vai usar lixa 600, lixa 800, 1200. No máximo 1500 e sempre opte por usar 2000, que é a menos, que pode oferecer menos chance de você comer o verniz do carro. Entendeu? Mas lógico, eu tô dando essa dica para vocês, mas com certeza para vocês poder trabalhar com isso aqui, vocês vão ter que aprender com alguém que saiba trabalhar com isso aqui. É por isso que eu comentei a respeito daquela coisa de quando eu aprendi a trabalhar de funilaria, adquirir habilidade da profissão, né? Então vai ter que ter a lixa. Para auxiliar você na limpeza do carro, ajudar você a tirar a mancha ali de massa que às vezes vai ficar, você tem que ter estopa. Então, olha só, um saquinho de estopa aqui, kit de 3 saco de estopa, R$24. Ali a lixa, 10 folhas de lixa por R$30. Amigo, uma folha dessa de lixa aqui dá para você lixar um carro suave e sobra. A massa de polir, um vidro de massa de polir de 1 kg, 30 pila. Um pote desse de 1 kg de massa. Cara, sossegado você consegue polir 2 carros de boa, cara. Carro de passeio. Então, e para finalizar, depois que você poliu bonitinho lá, dá aquela encerada no carro. Você vai fazer uma coisa, você vai pegar uma estopinha, todo mundo sabe encerar um carro aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Molha com cera ali, passa no carro, depois a cera vai secar um tempinho ali, você volta lá com outra estopinha seca e vai tirando excesso de cera. Fica, ó, chopeta. E lógico, você precisa garantir quando você vai fazer um trabalho de polimento, por exemplo, que você, cara, isso aqui faz muita diferença na qualidade do serviço. Cara, você não pode manchar a borracha do carro, cara. Friso, a borracha do friso, aquelas borrachas que ficam em cima do teto, entendeu? A borracha ali do limpador, onde sai a água do limpador na tampa do capô, entendeu? Borracha de porta-mala, cara. Sempre antes de você começar a polir e encerar, principalmente, passa uma fita todinha nas bordas das borrachas, como se tivesse que isolar as borrachas para evitar que a boina, que é o da politriz, acerte as borrachas. Então você protege as borrachas com a fita, entendeu? Aqui, para evitar o dano da boina caso você encoste e também caso você espalhe cera sem querer nas borrachas do carro. Cara, para todo mundo que já trabalhou com isso ou fez isso em casa, se você acertar a cera na borracha do carro ou massa de polir, cara, a tua borracha vai manchar, vai ficar esbranquiçada. Cara, fica feio pra caralho, cara. Entendeu? Então, olha só, cara, são uns cuidados tão besta que faz a qualidade do seu serviço ficar boa. E quanto melhor for a qualidade do seu trabalho com isso aqui, mais você pode cobrar. E quanto melhor qualidade você fizer de uma prestação de serviço, o cliente volta para você, entendeu? Então existe muito essa questão. Então, Yanni, show de bola, cara. Então, se eu for querer inventar de trabalhar com isso aqui, então quanto que vai me custar começar a fazer isso aqui se eu quiser? Bom, pessoal, vou abrir aqui agora, ó. Aqui na tela para vocês, polimento multimotivo autônomo. Então, somado todos esses custos aqui, ó, politriz, caboina, a massa, kit de lixa, bastante lixa, estopa, cera, fita. Para você poder fazer isso em casa, opa, peraí, aqui, ó. Quanto que você vai custar inicialmente? Isso aqui foi pesquisado no Mercado Livre. Um custo inicial de mais ou menos 1.182, que foi que eu somei todos os produtos aqui por aqui no Mercado Livre, certo? Então, às vezes você vai comprar na tua cidade, vai estar um pouco mais caro, entendeu? Então, eu chutei um pouco de variação de entre 1.180 a 1.350. Você vai investir em todo o material para você poder começar a trabalhar com isso aqui. E isso deduzindo que você já vai ter uma extensão lá, uma extensão elétrica na tua casa. Que, cara, todo homem que se presta tem uma extensão em casa. Não é possível. Se você não tiver, aí você vai gastar mais ou menos mais uns 30, 40 reais de extensão para usar. Então, como é que funciona mais ou menos, que eu lembro os preços que eu cobrava quando eu prestava esse serviço aqui. Então, o valor cobrado em média de serviço de polimento e enceramento, sem higienização, que eu falo, ó, cara, se você ainda quiser comprar um aspirador de pó, tá ligado? Comprar um pretinho, comprar um silicone ali para fazer um tapinha dentro do carro, aí é a higienização interna básica, aí você pode comprar um valor maior, mas eu tô falando aqui só de polir o carro, só polimento. Então, carro branco, R$130 para fazer um polimento de carro branco.
Por que que R$ 130 carro branco? Você vai observar que tem 3 valores aqui de faixa por cor do veículo. Porque o que acontece é, o seguinte, dependendo da cor do veículo, é muito mais difícil de polir. Então, pra você ver que não é tão simples, né? O carro branco, para você polir ele é muito fácil, porque ele tem um tipo de pintura diferente. Uma pintura mais fácil de lidar, que chama pintura à base de PU. É um tipo de tinta diferente. Ele é um tipo de tinta de carro que não usa verniz. A maioria dos carros brancos são PU. Não é um verniz, é uma tinta como se fosse acrílica. Entendeu? É direto, tá? Ela é uma tinta que tem alto brilho, vamos dizer assim. Entendeu? Mais ou menos o que dizer. Então, esse tipo de veículo aqui, você não corre o risco de estar lixando o carro e acabar arrancando o verniz, porque ele é uma tinta PU, é tinta pura, não tem verniz. A maioria dos carros brancos são PU, como eu disse. Então é muito mais rápido você lixar e passar politriz nele, polir ele, é muito mais rápido. Então, um valor mais em conta, que é geralmente, por isso que é bom ter, se você comprar um veículo uma vez, compra branco. Carro branco é mais barato para cuidar da pintura e muito mais barato para funileiro, tá? O funileiro consegue consertar um carro branco muito mais fácil. Então, R$ 130 aqui para fazer um polimento de carro branco, 150 de veículos de cores que tipo, tem um trabalho normal, que são os veículos de cores metálicas e coloridos, exceto preto e vermelho, R$ 150, certo? Agora, os carros mais difíceis de polir são os carros pretos e vermelhos. Por quê? Porque a cor preta e vermelha são as cores que muito mais fácil aparece mancha, marca de dedo, marca de risco de boina. Vamos dizer que você não passou massa suficiente lá para limpar, tirar a marca de lixa que você lixou com a lixa 2000. Se você não polir direito, vai ficar marca de lixa lá na pintura. O veículo preto e vermelho, eles não dá para você esconder essas coisas, eles aparecem. Bateu a luz ali naquela pintura preta e vermelha, aparece a mancha. Então ele é um pouco mais trabalhoso, tem que ter um pouco mais de carinho para fazer, então demora mais um pouco. Então o veículo preto e vermelho são cobrados mais caro. Então essa aqui era mais ou menos a faixa de preço que eu cobrava. 130 veículo branco, 150 veículo colorido e 180 os pretos e vermelhos. Então como que funcionaria, como é que era mais ou menos a minha execução de serviço? Eu lembro mais ou menos quanto tempo eu demorava para fazer esse trabalho autônomo, quando o cara não sabe, manja muito, e quando o cara consegue trabalhar mais rápido, que ele já tá com os macetes, ó, show. Então um cara com pouca experiência ali, que vai fazer mais cuidado, mais devagar, com medo de não acertar a boina, lá a quina da boina na porta, arrancar tinta, fazer cagada, esse cara com pouca experiência vai fazer um carro por dia, que ele pode demorar mais ou menos 12 horas para fazer o carro, entendeu? Carro que eu falo é um carro de passeio normal, tipo um Space Fox, um Corsinha, um Fox, entendeu? Um carro pequeno. Pode aparecer serviços bem doidos pra vocês fazerem, tipo caminhonete, polir ambulância, polir van, tá ligado? É outro tipo de tempo de serviço, mas calculando carro de passeio. Então você vai conseguir polir um carro aí por dia com 12 horas de serviço. Depois que você pegar a manha top mesmo, aí você pode conseguir até fazer 2 carros por dia, fazendo um polimento e enceramento, sem higienizar por dentro. Ali você vai levar 6 horas para fazer cada carro num dia. Então, como que seria isso? Então vamos imaginar que cobrando aqui 140, 130 de veículo branco, uma média de 130, 140. Vamos dizer que você vai pegar carro branco, carro colorido. Mas, se você for trabalhar mais ou menos, vamos ver que você vai pegar ali uma probabilidade de renda, né? Que tá aqui. Então a probabilidade de renda, se você fazer, por exemplo, 15 carros por mês, com pouca experiência, entendeu? Então imagine que você vai tirar suavemente 2.100 bruto. Ou seja, meu parceiro, você investindo aqui para trabalhar com isso aqui uns 1.200, 1.400 reais. No primeiro mês, se você fizer um carro todo dia, vamos dizer que você pegue aí um carro a cada 2 dias, seria mais ou menos essa média de 15 serviços no mês. Seria, tipo, um dia você trabalha, no outro você faz um carro só, no outro você não trabalha, no outro você faz um carro só. Tipo um carro a cada 2 dias. Cara, você tira bruto suave 2.100. Esses 2.100 você já pagou o investimento que você fez e já lucrou 800 conto, cara. Então, olha só. Aí no outro mês que você for continuar, você já não vai ter o mesmo custo. Porque você já tem a politriz, cara. Entendeu? O que você vai ter de custo nos próximos meses seguintes vai ser com massa, vai ser com lixa. A lixa é o que demora mais para acabar se você for um cara que trabalha sem desperdício. Estopa e cera. Olha só, R$ 30 a cera, kitzinho de estopa 25, lixa, pá. Cara, joga, ó, eu vou falar por mim, joga aí por cima
você vai ter de custo aí, de renovar esses materiais aqui para estar trabalhando, você vai ter em média ali de custo mais ou menos uns R$ 300, cara. 320, porque lógico, dependendo da energia, você vai ter custo de energia. Não sei se você vai ter energia, vai usar energia na tua casa, porque a Politesa ela gasta energia, tá, gente? Então imagine aí que você vai gastar uns R$ 300 no máximo de produto ali e vai gastar uns R$ 150 de luz. Então olha só, imaginando um custo de 450 médio, se você fizer um carro cada 2 dias, então nesses 2.100 no próximo mês, você vai ter de lucro bruto aí suavemente uns 1.650, 1.750 de lucro bruto. Isso daí já dá um salário mínimo e meio quase. Isso você trabalhando por si, sem chefe, fazendo na tua casa ou fazendo na casa do cliente, sem ninguém enchendo o teu saco, você por você. Agora vamos dizer que você pega aí um pouco de experiência e consegue fazer mais carros por menos tempo. Vamos dizer que você faça 22 serviços por mês, entendeu? Seria basicamente quase que se você estivesse fazendo quase que um carro todo dia, entendeu? Basicamente você ia parar de trabalhar às vezes no final de semana, ou um dia, às vezes você ia trabalhar, fazer tipo 4 serviços por semana. Dá suavemente para você tirar de receita bruta aqui uns 3.080 pila, calculando aí naquele valor de média entre 130 e 150 de cobrança de serviço. O que acontece, cara? De novo, R$ 3.080, desconta lá de novo, aquele mais uma média de 450, 550 pila de custo, descontando disso aqui, ó, cara, suavemente você vai estar tirando ali, fazendo esse servicinho aqui, R$2,5 pau, R$2,600. Você pode estar morando com seus pais ainda, ou não sei como. Você pode fazer na casa dos seus pais, na casa da tua casa, ou você pode ir na casa do cliente fazer o trabalho, entendeu? Aí, por exemplo, se você for fazer o trabalho na casa do cliente, aí, nesse caso, esse valor aqui, quando você vai fazer o trabalho na casa do cliente, você, tipo, dá de desconto aí mais ou menos uns 12% de desconto sobre o valor, porque você vai estar usando a energia elétrica do cliente. Então, por exemplo, se eu cobro 130 aqui, se o cara trazer o carro para mim fazer, se eu for fazer esse veículo branco na casa do cliente, eu vou cobrar 120, então eu vou descontar o valor de eletricidade, entendeu? Então você tem que ser um cara justo e inteligente para programar isso aqui. Então, olha só, vocês acham que esse tipo de receita bruta aqui não é interessante? Dá pra fazer? Você trabalhando num subemprego aí, amigo, do McDonald's, você tá puto da tua vida. Nossa, tô de saco cheio, Ian, não aguento mais. Amigo, segura a onda, cara. Todo mundo às vezes precisa segurar a onda, às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, um subemprego, pra juntar um capitalzinho, cara. Se você quiser inventar de fazer isso aqui, vai lá e faz, cara. Quanto que é o valor inicial aqui para tentar começar? R$1.300, R$1.400. Cara, se você conseguir segurar a bronca ali até receber um 13º no final do ano, com o teu 13º tu consegue jogar de cabeça e tentar começar a fazer isso aqui. Que nem eu disse, principalmente se você tem tempo, é mais jovem, principalmente se você morar com alguém, com os pais, ou você não paga aluguel, é muito mais simples você arriscar e querer ser autônomo. E eu vou falar para vocês, eu parei de fazer esse tipo de trabalho aqui porque eu fiz a cagada, né? De casar lá quando era novo, mudei tudo meu destino. Se eu tivesse ficado quieto lá trabalhando com isso daqui, é muito provável que hoje eu estaria muito bem. Só que o meu destino da minha vida mudou muito. Então, pessoal, lembra que eu disse pra vocês a respeito de MEI, de imposto, que às vezes você vai querer fazer um tipo de trabalho, vai chegar um filho da puta querer te denunciar, pra te fuder. Então, o que eu vou falar um pouquinho do MEI aqui pra vocês? Basicamente, o MEI, cara, você abre um CNPJ. Vai ter um valorzinho mensal de imposto lá que vai ser o ISS, imposto de serviços lá do estado, da cidade que tu mora. Então, geralmente na faixa no 2022 está sendo cobrado para você pagar o DAS, que é o imposto do MEI, ali municipal estadual, de R$61 por mês. Isso aqui é o que você vai ter que pagar todo mês. Quando você está trabalhando e tendo uma receita bruta de lucro, né, que vai ser seu lucro depois, você tem que declarar isso em imposto de renda no CNPJ que você abriu o MEI. Então tem aqui alguns indicadores de como seria isso. Eu vou estar explicando para vocês. Calma, vai parecer complicado, mas eu vou dar um exemplinho daqui a pouco simples para vocês. Então falando diretamente para vocês. Como que seria o imposto declarado do MEI a respeito da renda que ele fez? Além de pagar o 61 mensal no MEI, em média, o que acontece para você estar pagando tributo por desgraça do Estado? Da receita total anual, toda a receita que você gerou naquele ano,
Para quem presta serviços, alíquota de 32%. Do que é 32%, Yane? 32% da sua receita total de renda, esses 32% será a parte do tua renda que não vai ser tributada. Ou seja, está livre de imposto. Da receita bruta, ou seja, de toda a receita que você fez naquele ano, é bom que todos esses gastos com produto, com eletricidade, você guarde nota fiscal de compra no seu CPF ou no CNPJ com os gastos e vá guardando a nota para você somar todos esses gastos e depois você vai pegar o tanto todo de que você ganhou naquele ano e vai descontar daquele valor todos os seus custos. Que nem eu falei, eu deixei aqui, ó, todos que possuem notas fiscais. Então, após esse desconto, ou seja, da receita bruta, você tirou o valor dos descontos. Aquele valor após o desconto dos custos será o lucro bruto. É o que realmente foi de lucro para você. Então, do lucro bruto, que é o valor após tirar os custos, esse valor final de lucro bruto, você pega aquele valor que você viu dos 32%, que é o valor que não tributa, e diminui do lucro bruto. Ou seja, lucro bruto menos parcela não tributável. Que esse valor depois vai ser o que? A parte tributável. A parte tributável vai ser a parte que você declara na declaração de imposto de renda do seu CNPJ. Para vocês entenderem e não confundir, pessoal. Quando você abre um MEI, você tem que declarar o imposto do seu CNPJ separado da sua declaração de imposto de pessoa física. Vocês entenderam? Não é uma coisa só, é uma declaração separada para cada tipo de situação. Agora, para você que tá aí com o cu na mão e não entendeu porra nenhuma disso aqui do MEI, falei, caralho, você falou, não entendi nada, acho que vou ter que voltar o vídeo para entender. Talvez pode voltar o vídeo, mas eu vou dar um exemplo com números aqui agora, ó. No famoso plugin dos boomers, millennials, o Word. Então aqui vai ser o Word, pessoal. Deixa eu ver se consigo aumentar isso aqui. Vamos aumentar essa letra aqui, o pessoal. Eita, porra. Tá, deixa eu dar vamos aumentar essa letra aqui para ver se fica melhor para vocês enxergar. Vamos colocar aqui 36. Tá bom, aqui ó. Então, aqui eu vou te explicar de novo um pouco com valores a respeito do imposto, como é que é do MEI. Então, com um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que você trabalhou o ano inteiro lá polindo o carro. E naquele ano todo, você fez 85 mil de receita. Ou seja, tudo que você ganhou, tudo que entrou no caixa lá, foi a sua receita bruta no ano. Lembra que eu falei que quem presta serviço tem 32% do lucro que você não vai pagar imposto. É uma isenção que o governo dá. Então, ou seja, 32% de 85 mil significa que desses 85 mil, 27.200, que é os 32%, isso daqui da receita bruta tua não vai sofrer cobrança de imposto. Ou seja, 27.200 é sua parte isenta de imposto. Beleza. Vamos dizer que daqueles 85 mil, você teve gastos e despesa com produtos de 3.200 naquele ano. O que você vai fazer? Você vai pegar a receita bruta menos as despesas, ou seja, 85 mil menos 3.200 de custo. Ou seja, o teu lucro bruto, depois, ó, a tua receita bruta desconta as suas despesas. Aí você tem o lucro bruto, que realmente foi lucro para você. Então foi 81.800, que é o lucro bruto, certo? Ok. Lembra que você calculou lá no começo que 32% da tua receita bruta não é tributável? Ou seja, 27.200 está livre de tributo. Então, após descobrir o seu lucro bruto, que é o quê? O seu lucro bruto é 81.800, você vai descontar desse lucro bruto aquele valor não tributável. O que significa o final dessa conta aqui? O final dessa conta aqui, meu caro gafanhoto, é o valor que você vai ter que declarar ali no valor do imposto de renda do CNPJ, que é o que? Será sobre isso aqui será a cobrança do imposto de renda, entendeu? Ou seja, de 85 mil de receita, você teve 81.800 de lucro bruto. Desconta esse valor aqui que é a isenção do governo, ou seja, vai exercer imposto sobre você sobre 54.600. Que daria o quê? A regra, pessoal,
da alíquota de pagamento de imposto é igual da pessoa física. Então a gente tem ali a uma tabela progressiva de imposto. Então o que acontece? Se você teve abaixo de 22.800, você não tem cobrança de imposto sobre o seu rendimento. Acima de 22.840, 15%. Lucrou mais que 33.900, você paga 15%. Você lucrou acima de 45.012, 22,5%. Você teve um lucro maior que 53.576, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. No caso aqui, o que aconteceu? O lucro tributável vai ser 53.576 no exemplo aqui do Word. Então, você bateu 53, vamos lá para a tabela. Opa, 53.500. Quanto que deu aqui? Aqui, ó, 54 mil. Ou seja, você passou R$ 1.000 quase acima da tabela de imposto dos 27,5%. Ou seja, vai exercer o imposto de 27,5% sobre você. Entendeu? Ou seja, o que você vai pagar de imposto desse valor, que são os 27,5%, você vai ter que pagar 14.733,40 de imposto na declaração de imposto de renda através de uma DARF no próximo ano. Então, como curiosidade para vocês, calculando no frio, em torno ali de uma média de 15 a 17% da tua receita bruta acaba indo no colo da Receita Federal que é pago. Ou seja, é mais ou menos entre 15 a 17% de tudo que você ganhar vai para imposto. Entendeu? Mesmo tendo aquela isenção, etc. É mais ou menos nessa faixa aqui, ó, que você vai ter de imposto. Então isso aqui serve para você calcular o quanto você vai fazendo de reserva do teu lucro para pagar imposto no próximo ano. Sendo que, pessoal, vocês sabem que eu não gosto de imposto, eu sou anti-estado, mas às vezes o cara precisa ter essa porra do MEI aqui, porque um filho da puta de um bostileiro desgraçado, o cara vai querer te denunciar, que nem eu falei. E aí, cara, meu, os caras pegar você se negando, cara, é uma dor de cabeça, que é CPF bloqueado, os caras bloqueiam tua conta bancária, os caras não deixam tu fazer passaporte, você não pode sair do país, não pode fazer nada, cara, é um inferno. Então, às vezes o cara vai ter que precisar submeter isso aqui. Então tá aqui, pessoal, tá explicadinho pra você que uma ideia do Yannick Kirigaia, por experiência de vida pessoal, de um trabalho autônomo, que tem uma renda em média ali de um salário mínimo e meio até R$3.080, que dá para você fazer com um custo de investimento de mais ou menos R$1.300, R$1.400, que é o que? Um 13º aí, guardadinho ali, ou você morando com alguém que não paga aluguel, pai, vó, tia, tio. Dá para você tentar arriscar se você aprender a fazer isso aqui. Isso aqui não é um trabalho difícil de aprender. Isso aqui, lembrando, volte lá para aquele exemplo que eu dei no começo. Entendeu? Nada é fácil, cara. Nada cai no colinho do cidadão, né? Então, pessoal, a respeito de tributo de MEI, porcentagem, etc. Ó, tem lucros aqui, ó. Lucros não, desculpa. Links. Eu vou deixar alguns links na descrição, tá? Que são esses daqui, por exemplo. A tabela de imposto de renda, etc. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição, caso você ainda esteja com o cu na mão de querer fazer alguma coisa. Lembre-se, pessoal. Não existe riqueza sem trabalho. Principalmente o cara que gera riqueza, o cara que presta serviço, ele gera o trabalho, ele é o cara que realmente gera riqueza através da sua prestação do serviço bom, do produto. Então lembre-se daqueles vídeos que eu falei do colapso das nações, etc. Vamos ficar aí bem focados nessa questão também. Bom, pessoal, eu vou falar mais aqui por exemplo, de algumas outras profissões que não são autônomas. E eu lendo durante esses dias para poder falar para vocês, são profissões que eu vejo que tem posto de trabalho aberto para suas profissões. Algumas delas são profissões que não agradam muito, tem que ter estômago, são meio, cara, é difícil. Outras não são difíceis, mas tipo, são, como eu disse para vocês, uma daquelas profissões que as pessoas olham e falam assim, putz, cara, que trampo, nossa, que servicinho de merda, tá ligado? Aí não atrai a atenção da geração Y, Z, Y, bolinha, quadrado, millennial, vamos dizer assim. Então vamos começar aqui que eu vou falar de uma que eu não vou precisar falar muito dela, que vocês vão entender bem o que é. Então, pessoal, eu vou falar aqui qual que seria uma delas, que eu vejo bastante vaga. Essa profissão aqui, ó. O agente funerário especializado em tanactopraxia, que é o que? O trabalho funerário de preparação de corpo para velório,
tá, pessoal? Cara, isso aqui tem uma demanda de serviço tão grande, cara, que vocês não têm noção. Cara, basicamente o cara faz o que aqui? O cara retira os líquidos fluídicos dos cadáveres, né, que vão pra funerária, ou caso no ML, às vezes, não dependendo, não sei o que lugar o cara vai trabalhar, que pode ser vários. Ele vai fazer uma maquiagem no cadáver, preparar, vestir uma roupa, vai lavar o cadáver, etc. Então, basicamente, olha só, pra quem tem estômago, se você é aquele cara da roça lá que já tá acostumado a dar uma marretada na cabeça do boi, cortar a cabeça da galinha, acha engraçado a galinha sair correndo sem cabeça no pasto lá no quintal, e tipo, o seu sangue é frio, é tancável, cara. Então, eu vou ler aqui pra você uma parte aqui, ó. Para se tornar tanopraxista, a pessoa deve realizar um curso. Em Belo Horizonte, por exemplo, há duas opções. Um é oferecido pela Santa Casa bimestralmente com carga horária de 64 horas, ou seja, menos de 3 dias de curso você aprende a fazer esse trabalho, que são divididos entre partes teóricas e práticas. O custo desse curso varia de R$ 2.422. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais também oferta o curso que custa R$ 2.000. A média é de 20 alunos por turma. Gente, eu vou falar pra vocês. Tanatopraxia é aquele negócio assim, ó. É igual o BOP, tá ligado? Entra 40 pessoas no início do curso. Na metade do curso tem 10. No final do curso tem 2. E quando essas 2 que se formam vai trabalhar, às vezes nenhuma delas tanca o serviço. Entendeu? Porque é estômago mesmo, cara. Mas é um trabalho como qualquer outro. Isso aqui é um trabalho que a demanda nunca vai acabar. O que mais tem acontecendo todo dia é gente morrendo. Então o trabalho do tanopraxista não acaba, cara. E cara, muito pouca pessoa quer trabalhar com isso aqui, entendeu? Então beleza, vamos aqui, ó. De acordo com a pesquisa salarial da Cato Online, a média salarial para um cargo de tanopraxista no Brasil é de 1.332. Calma aí. Nossa, parece uma merda de salário, né? Vamos continuar lendo aqui. Segundo o coordenador do curso ministrado na Santa Casa Funerária do Hospital de Minas, o piso salarial da categoria em média de R$ 1.297, podendo chegar a R$ 2.800, conforme promoções de cargo. Já no interior do estado, ou seja, pessoal, nas grandes capitais, se você mora em Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, às vezes vai ter mais gente com mão de obra para esse trabalho. Mas se você não mora numa capital grande, aí tem uma mudança muito brusca de oferta de mão de obra, entendeu? Então, prestem atenção aqui. Já no interior do estado, por exemplo, aqui de Minas, com a mão de obra especializada, escassa, prestem atenção, isso aqui é um curso técnico de 3 dias que com você guardando aí um pouquinho mais que um 13º, tu faria esse curso. No interior do estado, esse trabalho em freelancer ou até numa funerária, não abaixo de R$ 2.500, variando de R$ 2.500 a R$ 4.000 por mês, entendeu? Então, pessoal, pode parecer bem batido falar disso aqui, mas o tanopraxista não faz o mesmo trabalho que um auxiliar de autópsia do ML. É bem diferente. O cara vai, esse tipo de tanopraxista, ele vai fazer higienização do corpo, vai retirar os fluidos, existem tecnologia para isso. É enfiado um tubo ali pela perna do cadáver, é extraído o líquido ali, que é, no caso, extrai o sangue, extrai os fluidos intestinais, entendeu? Você vai ali. Você vai estufar o cadáver com algodão para não ter vazamento. Você vai fazer uma maquiagem. Você vai fazer pega lá o cadáver, vamos dizer que morreu um senhor de idade ali barbudo. Você faz a barba dele, arruma o cabelo da mulher, entendeu? Passa a maquiagem, passa super bonder no lábio, nos olhos, para ele ficar com a boca aberta, os olhos abertos no meio do velório. Imagina o cadáver com o olho aberto olhando para você no funeral. Cara, pouca gente vai querer trabalhar fazendo isso. Mas basicamente o trabalho do tanopraxista é basicamente isso. Entendeu? Então, essa daqui é uma das coisas que eu vejo que tem demanda de trabalho. A área perene, que tem demanda, não tem tendência de diminuição de demanda disso aqui. E por ser tancável por poucos caras, poucos vão trabalhar com isso aqui. Entendeu? Bom, pessoal, aqui então... deixa eu tirar esse quadrado amarelo aqui da tela. Pronto, agora dá pra tirar. Eu tava colocando ele aqui pra esconder os dados lá do Mercado Livre lá. Pessoal, outro tipo de trabalho, tá? Que tem um pouco de ser diluído dentro da profissão, mas eu vou falar para vocês que tanto na polícia militar, polícia civil, exército, e tanto como essa parte que eu vou falar dessa profissão que é da área privada, as mulheres não tancam o trabalho. O que se trata? Isso daqui que eu estou mostrando para os senhores, meus caros pequenos gafanhotos de Brasólia, é
a profissão de vigilante, tá? Isso aqui é a tabela de trabalho de vigilante, por exemplo, que eu peguei do Sindivig, que é o Sindicato de Vigilantes do Rio de Janeiro. Então aqui confira a tabela salarial de 2022 dos vigilantes. Então o vigilante patrimonial no Rio de Janeiro, ele recebe em torno de 2.160, que seria o piso mais a periculosidade, ou seja, é o salário mais 30% de periculosidade, que daria esse salário bruto aqui de 2.160. Vigilante de escolta. Para quem não sabe, o vigilante de escolta é aquele vigilante que faz escolta cargas, escolta ônibus. Cara, no Rio de Janeiro, cara, trabalho de escolta é um trampo fodido, cara. Porque só quem mora no Rio sabe como é que os caras são bizarramente, cara, gostam de assaltar carga lá. É aquele tipo de trabalho para você, cara, que já é sigma sozinho, não liga muito pra família, porque é perigoso, por isso que tem periculosidade, mas o trabalho de escolta mesmo ele paga bastante. Também tem o outro aqui que não tá aqui, que seria o vigilante de carro forte, que é o pessoal que faz transporte de valores. A faixa de salarial dos caras também tá entre esses duas aqui, ó. O vigilante patrimonial, que é o cara que trabalha, o vigilante que é vamos dizer, entre aspas, do policial privado. É o cara que trabalha lá no hospital, o cara que trabalha em portaria de empresa, às vezes é o cara que trabalha ali de guarda no colégio, entendeu? Esse é o vigilante comum, 2.160 no Rio de Janeiro. O rapaz da escolta, que vai ter ali, vai poder dirigir um carro na BR, andar com escopeta, com pistola, fazendo aquele trabalho de escolta, é 2.800. O vigilante que trabalha com carro forte, geralmente ele vai ser o motorista, vai ser o que carrega o pacote ou o cara que tá com a calibre 12 lá. Geralmente são 3. Então, geralmente, na escola, no carro forte, o salário do cara varia mais ou menos aqui de 2.300 a 2.900 até 3.000 reais. Principalmente o que mais ganha no carro forte é o motorista, tá? E o motorista é o cara que não sai do carro, que corre menos risco e ganha mais. E o interessante é que é o seguinte, além desse salário aqui do vigilante, ele recebe um ticket alimentação por dia, por lei. Não é por escolha de empresa, é por lei. Então o salário tem uma periculosidade já incluída por lei, mais um ticket de alimentação por lei. Porque acontece, o rapaz que trabalha de policial privado, vigilante, etc., ele não existe horário de almoço para isso aqui. Você tem que estar em atenção às 12, 14 horas do plantão, sem full, você vai comer ali no tempo que der. Então, como você não tem direito ao almoço, você recebe esse ticket de alimentação. Fora que essa hora de almoço que você não tira por causa do trabalho, você também recebe nesse salário aqui, além dessas duas coisas aqui que dá esse valor aqui, você tem as horas de almoço que você não tira. Então você recebe uma hora extra automática. Então, tranquilamente, coloque mais ou menos uns 10% a mais desse salário que está aqui pro vigilante. Então, mais ou menos uns 2.300 pro patrimonial, uns 3.100 pro de escolta, uns 3.500 pro cara que trabalha no carro forte, por exemplo, no Rio de Janeiro. E fora que, se você trabalha 15 escalas por mês, aqui ó, de R$ 31,95, cadê a calculadora aqui? Vamos procurar aqui, ó, só para vocês verem quanto que ganha de vale alimentação, fora o salário. Então, no Rio de Janeiro tá dando R$ 31,95 vezes 15. Então você recebe, além do salário bruto disso aqui, em torno de 480, 430 reais por mês de vale alimentação. Então não é um tipo de salário ruim, mas é o que todo mundo às vezes vai chegar e vai olhar lá no banco, vai ver o vigilante no colégio, vai ver o vigilante em algum lugar e vai falar, nossa, olha lá o guardinha, sabe? É bem aquela... Só que assim, cara, às vezes o cara que tem uma faculdade, por exemplo, de logística, que pagou lá uma faculdade cara pra caralho, tá ganhando 1.600 pila trampando numa empresa merda, vai lá zoar com a cara do guardinha, por exemplo, e o guardinha ganha mais de 3.000 reais, né, cara? Entendeu? Por isso que eu falo que existem profissões subvalorizadas. E o interessante, muitos estabelecimentos não funcionam, não podem trabalhar se não existir um vigilante, por exemplo. Por causa do seguro. Seguros exigem, por exemplo, que tenha vigilantes trabalhando nos bancos, senão os bancos não podem abrir as agências. Empresas de seguro de transporte de carga, por exemplo, de empresas que trabalham com carregamento de celulares, de eletrodomésticos, que fazem transporte intermunicipal, às vezes, o seguro não vai cobrir as perdas por qualquer tipo de sinistralidade dessas empresas se não tiver uma empresa escoltando a carga.
Que daí, entendeu? O seguro não vai querer pegar, não vai querer prestar o serviço se não tiver um vigilante lá que a empresa pague como prestador de serviço de segurança. Você entendeu? Que interessante. E isso é para várias áreas, por exemplo, entendeu? Principalmente portarias de empresas, tá ligado? Muitas empresas pagam um seguro lá por exemplo, tem um seguro lá da Porto Seguro para minha loja lá. Então, precisa ter um vigilante trabalhando no monitoramento que tenha câmeras naquela loja, porque também tem o vigilante que trabalha no monitoramento, tá? E é outro salário, é um salário um pouco mais baixo. Então, as seguradoras exigem isso, entendeu? Então, isso aqui acaba sendo uma área perene, porque a área de segurança também é uma área perene. Pensem comigo aqui, por exemplo, na pandemia, quando um monte de empresas fecharam, ficaram vazias, se você larga as empresas vazias, sem ninguém, e não tiver ninguém cuidando, o que pode acontecer? Provavelmente alguém vai querer roubar aquele lugar, vai querer saquear, entendeu? Então isso aqui é um tipo de prestação de serviço anticíclica. Quanto pior tá o cenário social, mais demanda para o trabalho de segurança exige. Porque nas áreas privadas, a polícia militar, a polícia civil não pode exercer o trabalho de polícia no ambiente privado. Lógico, porque a propriedade privada é tua, tu que se vira para cuidar. Então você vai ter que contratar serviços de segurança privada. Então isso vai incluir vigilante patrimonial, isso vai incluir vigilante de monitoramento e etc, etc, tudo que está calculado aqui. Então tá bom. Falei aqui para vocês dessa área aqui de segurança. O que você precisa para poder trabalhar de vigilante, meu caro gafanhoto? Então, basicamente, o curso de vigilante é o seguinte. O curso de vigilante ele varia de entre R$900 e R$1.300 até R$2.000, dependendo da sua cidade. É um curso que geralmente demora de 20 a 35 dias, entendeu? E o que você aprende nesse curso? Você aprende defesa pessoal, você aprende a atirar com arma de fogo, com um revólver 38, ou pistola, ou escopeta calibre 12, caso dependendo de qual área da vigilância você vai querer trabalhar, entendeu? Você faz umas provas de psicotécnico, igual com aquela prova de psicotécnico que você faz quando vai tirar porte de arma, ou que você faz quando vai tirar habilitação para carteira de motorista, entendeu? Você vai aprender um pouco de legislação, atendimento de emergência, bastante códigos de rádio para comunicação via rádio da polícia e dos vigilantes são bem parecidos, então você vai aprender isso. Então após ali aqueles 30 a 25 dias de curso, você vai tirar as notas X ali e vai tirar um diploma. Esse diploma de vigilante, você ganha ele e ele é válido por 2 anos. E você na tua carteira de trabalho, você vai ganhar um carimbo da Polícia Federal que garante que você pode prestar o serviço de vigilante patrimonial. Então, e os outros tipos de trabalho de vigilante, que nem escolta, carro forte, outros, aí acontece, existem subdivisões dessa profissão. Então aí você se forma como vigilante patrimonial. Aí depois você pode fazer um curso extensivo para vigilante de escolta, para vigilante de carro forte. Aí geralmente esses cursos, você vai fazer um outro curso, vai custar uns 300, R$350. E esse curso vale a partir do momento que você faz a formação, ou faz um curso novo, a partir da formação desse último curso, é válido por mais 2 anos. Que no caso seria como se... É igual a carteira de motorista. Lembra que ela tem uns certos anos que ela vence, você tem que fazer uma reciclagem da carteira de motorista? Na profissão de vigilante é a mesma coisa. A partir de X anos você vai lá e renova o seu curso. Entendeu? Você recicla. Então, basicamente, isso aqui é a forma que você entra para esse mercado de trabalho. Ah, Iane, mas aqui na fotinho mesmo tua, já tem ser de luz que trabalha com isso aqui. Pois é, senhores. O que acontece nessa área aqui que é interessante? Tem vídeos de polícia militar no Rio de Janeiro, se você pegar para olhar. Às vezes você vai ver que quando tem um tiroteio, meu amigo, quando o negócio ferve, o ser de luz, ele cola as placas. Colar as placas é o quê? Cara, se caga, trava. O ser de luz não aguenta pressão, ele não aguenta o adrenalina, o tanto de pressão psicológica que nós homens aguentamos. Então, se você procurar, você vai ver muito vídeo de ser de luz travando nessas horas aqui. Entendeu? Então, tipo, se tiver que trabalhar em lugares como, por exemplo, muralha de presídio, trabalhar em hospital psiquiátrico, em lugares que realmente tem os riscos de arrumar confusão, esse ser de luz ele empaca.
Entendeu? Às vezes em situações que não exige, que não exige nada demais de pulso firme, o ser de luz não aguenta, cara. Entendeu? Entendeu? Tipo, então isso aqui é uma área que o ser de luz, eles tentam tancar, mas elas não têm eficiência biológica para suportar a pressão. Então, aqui você consegue tancar um mulherio, vamos dizer assim, de certa forma. Apesar de que é o seguinte, existe demanda, tá, para esse tipo de profissão, sim. Porém, como o curso para você tornar esse profissional aqui não é tão caro, geralmente vai ter alguns estados que vai ter muita gente formada nessa profissão. Entendeu? Então, em alguns estados pode ser que seja um pouco mais complicado arrumar vaga de emprego nessa área. Mas essa aqui também é uma área de serviço que tem demanda constante, anticíclica, como eu expliquei para vocês ali anteriormente. Bom, pessoal, então eu falei com vocês aqui, vamos recapitular. Falei com os senhores a respeito de trabalho autônomo. Falei com o senhor a respeito de algumas áreas que tem cursos rápidos que você pode adquirir uma área profissional e tentar ir atrás. Agora eu vou falar para vocês alguns tipos de cursos tecnólogos, que são cursos que levam de 6 meses a 2 anos e meio, que pode te formar como um curso superior, porque o tecnólogo ele confere a você um título de curso superior. E eu observei nos últimos pesquisas, ainda falando de setores, de profissões de áreas perenes, anticíclicas, que vai ter sempre demanda, eu observei principalmente 2 tipos de cargo que eu achei interessante comentar com os senhores, que geralmente são cursos técnicos que geralmente quase ninguém conhece, fala, e pessoalmente ser de luz nem sabe que existe. Isso que é a melhor parte de todas. Geralmente é um trampo que ser de luz não se mete. Então, vou falar com o senhor a respeito de 2 coisas. Sobre o tecnólogo em agrimensura e o tecnólogo em saneamento. Eu vou estar explicando mais ou menos para você do que se trata. Apesar de que o técnico em saneamento já é autoexplicativo, né? Então, pessoal, o que faz o técnico de agrimensura? Ele realiza levantamento topográfico na realização de cálculos de volumes de corte, de aterro de terrenos, demarcação de terrenos, medição de terrenos, para projetos de construção civil, faz a interpretação de fotografias aéreas ou imagens de satélite e elabora documentos cartográficos. Para quem não sabe o que é cartografia é a elaboração de mapas de vários tipos, entendeu? Então aqui a pessoa trabalha com análise, medição, demarcação de terras, entendeu? Isso aqui é uma área que serve tanto para a área de construção civil como para a área de construção de obras públicas, tá? E aqui a gente tem aqui nesse site mesmo aqui, já tem uma média salarial básica aqui, ó, que é inicial ali você vai ganhar pelo menos ali 2.000 pila por mês se você conseguir trabalhar nessa área aqui. Então, olha, você vai ver aqui, ó, tem vagas para todos os estados praticamente. E geralmente o cara que faz esse curso técnico, ele vai trabalhar em conjunto com outro profissional, que vai ser o quê? O profissional da área de engenharia, tá, pessoal? Então vamos seguir aqui. Então aqui, ó, técnico de agrimensura. Quanto tempo leva mais ou menos para o cara se formar um tecnólogo de agrimensura? Depende muito de onde ele vai estudar e do tempo disponível. Aqui, por exemplo, ó, prazo mínimo para a conclusão do curso: 3 semestres letivos. Ó, nesse aqui tem até a opção noturna ainda, para quem trabalha de dia. Ou seja, 3 semestres são 1 ano e meio. E eles deixam vocês formar vamos dizer que você tem que fazer o curso intercalado, porque você já trabalha e te atrapalha um pouco fazer o curso. Você tem até 4 semestres para terminar, ou seja, 2 anos. Então vamos jogar aqui que o cara tem 1 ano e meio para fazer esse tecnólogo aqui. Cara, você fez o curso de agrimensura, praticamente você já está formado para trabalhar como técnico de agrimensura e pode exercer até a função de topógrafo, que é o pessoal que faz medição de terreno, ele faz mapeamento. Mas o agrimensor, ele faz muito mais mais trabalhos que o topógrafo, tá ligado? Então aqui, ó, curso técnico de agrimensura tem como objetivo formar profissionais para utilizar tecnologias espaciais e do geoprocessamento, realizar levantamentos e implantações topográficas e geodésicas, interpretar fotografias aéreas ou imagens de satélite, operar software de automação topográfica, participar de planejamento e locação de loteamentos, desmembramentos e obras de engenharia, além de organizar e executar as profissionais ações de levantamento e mapeamento topográfico. Então, pessoal,
Aqui, ó, mais dados, né? Campos de atuação. O técnico de agrimensura poderá atuar com mapeamento topográfico, comercialização de equipamentos e instrumentos específicos da função, de aerolevantamentos, de logística e distribuição de cargas, em empresas de saneamento básico. É aqui que tá a chave, meu campeão. Empresas de saneamento básico, cara. Isso aqui é uma área perene, entendeu? Além da engenharia em si, se você trabalha em conjunto com o engenheiro. E também, ó, campos de atuação em concessionárias de serviços públicos, agências reguladoras, atividade autônoma, ou seja, você pode ser um prestador de serviço, fazer consultoria, e também pode trabalhar em contrato, por exemplo, até mesmo com as Forças Armadas. Entendeu, pessoal? Então, é um interessante que eu já vi bastante dessas vagas aqui, e já comentaram comigo, porque, como vocês sabem, eu sou investidor da bolsa, eu gosto muito de empresas de saneamento básico, que eu invisto em empresas de saneamento básico. Acho que você deve até saber qual que é, porque tanto que eu falei nos vídeos passados dela lá. Então eu observei, cara, que a gente tem um marco do saneamento básico para estar acontecendo aqui no Brasil, né? A gente vai ter uma expansão muito alta das infraestruturas de esgoto e de tratamento d'água no país. Então, cara, o que vai precisar de técnico de agrimensura e técnico de saneamento não tá no gibi, entendeu? E mesmo que depois que vá levar, por exemplo, 50 anos para terminar a expansão e sanar todo o problema de saneamento básico no país e tratamento de água, por exemplo, ainda tem que ter pessoas trabalhando nessa área para manter isso tudo funcionando. Então, o técnico agrimensor e o técnico de saneamento, eles são os profissionais que fazem continuar mantendo esse serviço funcionando. Isso que é interessante. Entendeu, pessoal? É aquela visão de trabalho para longo prazo, em área perene e anticíclica. Porque, meu amigo, a água, o esgoto, todo mundo usa e precisa mesmo se não quer usar. Entendeu? E você vai estar trabalhando, por exemplo, nessa área se você quiser. Cara, é uma demanda que não termina. Esse que é o pensamento que eu disse para vocês. Mexer com terra, com obra, mexer com esgoto, isso aqui, ser de luz nem sabe que existe, cara, entendeu? E provavelmente elas não vão querer se meter nisso daqui. Até porque isso aqui é um tipo de trabalho, cara, que é que nem, por exemplo, cara, se você cometer um erro nesse tipo de trabalho aqui, você vai construir um bagulho errado, você pode estourar um cano, cara, numa rua, pode dar uma enchente na casa das pessoas, tipo, cara, consequências graves. Então, são trabalhos com um certo tipo de pressão controlado, mas que para, por exemplo, a maioria do ser de luz não tem como deixar passar erro nisso aqui. Fez erro grotesco, ser quicado fora. Então esse que é o meu pensamento, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então vamos ver aqui. Yane, quanto mais ou menos ali sai ali o curso técnico em agrimensura? Então pegando aqui, por exemplo, num site, pessoal, procurando em sites que até oferecem bolsa de estudo para quem quer fazer o curso de agrimensura, eu achei aqui, por exemplo, o Instituto Unif, ó, técnico, 6 meses. Aqui, por exemplo, está indisponível a oferta, né? Mas olha que o valor estimado mais ou menos para você fazer o curso mensal do agrimensor, R$ 124,98 mensais. Então, isso aqui é ou não é plausível, alcançável para algumas pessoas? Eu acredito que um curso técnico nesse valor aqui não chega a ser uma facada no rim do rapaz, principalmente do garoto que mora com os pais ainda, que estiver pensando nisso. Entendeu? E se a gente procurar mais pra frente, vocês for procurar esse tipo de trabalho, vocês vão ver que existe vaga para isso, tá? Vamos continuar aqui. Então, aqui eu vou falar com vocês um pouquinho agora do técnico em saneamento, né? Então, vamos falar aqui, ó. O técnico em saneamento, cara, é autoexplicativo. A diferença do técnico agrimensor pro técnico de saneamento, que quem trabalha como técnico de saneamento, ele só em saneamento ele vai estar mais focado em área pluvial, em tratamento de água e esgoto, entendeu? Toda essa estrutura de tratamento, entendeu? De resíduos, não vai trabalhar tanto na área acima da terra, ele vai trabalhar mais abaixo da terra, entendeu? Na infraestrutura do pluvial e do esgoto, né? Distribuição de água, entendeu? E como que seria mais ou menos as informações desse cargo? No cargo técnico de saneamento, se inicia ganhando 2.100 de salário e pode vir a ganhar até 3.127. A média salarial para técnico de saneamento do Brasil é de 2.888. A formação mais comum é de graduação em engenharia ambiental. Porém,
Não é necessário você se formar em engenharia ambiental para trabalhar em saneamento. Por que eu estou falando esses dois cursos técnicos para vocês? Porque eu estou citando o marco do saneamento. Eu estou citando vagas de emprego de lugares perenes que a demanda por esse trabalho tende a aumentar ou a se manter, que de quem entrar agora, por exemplo, ou quem já está trabalhando, tá, pessoal? E não é um salário ruim, não um salário ótimo, mas não é um salário ruim. E a partir, vamos dizer que você está num subemprego, cara, em um cursinho técnico de cento e poucos, 150 reais, você consegue passar um período, vamos dizer que você tenha que tancar a porra do subemprego para alcançar essa formação aqui e sair dessa merda de trabalho. Ou vamos dizer que você não tá trabalhando, cara. Mas vamos dizer que você consegue ali que o seu pai, a tua mãe, o teu tio, ou que você faça um trabalhinho ali que você consiga tancar, pagar um cursinho técnico desse aqui. Entendeu? Como não é visado, tem lugar para você ir. Entendeu? Então, o que eu e Yanni Kirigaya resumiria para vocês. Eu já tenho uma profissão, tá? Eu já trabalho, ganho um salário mais ou menos. Mas se eu não tivesse, eu estaria indo para esse lugar aqui agora. Você não precisa ser engenheiro para trabalhar na área de saneamento, entendeu? Mas se você, por exemplo, quiser fazer o curso de técnico de agrimensura e técnico em saneamento, ou seja, faz 6 meses um curso técnico, pega outro curso técnico, seria o técnico de saneamento, faz também. Você uniu duas profissões complementares dessa área, entendeu? Se você for um técnico agrimensor de saneamento, aí a tua média salarial, meu amigo, vai voar muito mais que 3 mil, entendeu? Vocês entenderem. Então, que nem eu falei, o técnico de saneamento trabalha com tratamento de água, obra de saneamento, distribuição de água, água e esgoto e abastecimento de água. Quanto que ganha em um técnico de saneamento? Que nem tá aqui, ó. Foram calculados vários salários baseados no site, por exemplo, aqui, ó, vagas.com. Dependendo do nível de experiência, o iniciante ele vai ganhar 2.100, a média é 2.800, o cara com experiência pode passar de 3.000, entendeu? Então é interessante você dar uma pesquisada nisso daqui. Então beleza, vou chegar aqui, ó, nesse site que é o Central Pronatec, saneamento. Então, o profissional formado em curso de técnico de saneamento poderá trabalhar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor, construtoras, escritórios de projetos e de consultoria. Dependendo do seu local de trabalho, poderá ter as seguintes atribuições: construir estações de tratamento de água e esgoto, obras de captação, transporte e tratamento de água, manutenção de equipamentos e redes, execução e condução de execução de aterros sanitários, obras para disposição e reciclagem de resíduos e unidade de compostagem, análise de consumo d'água, implementação de estratégias de captação, tratamento e distribuição. Então a carga horária geralmente recomendada nesse curso aqui é de 1.200 horas. Duração média do curso do técnico de saneamento é 16 meses, ou seja, 1 ano e meio. Então vamos somar aqui, ó. Meu caro gafanhoto, você terminou seu técnico em agrimensura. Você terminou esse técnico de agrimensura, você já pode procurar uma vaga de agrimensor, entendeu? Se você conseguir trocar por uma vaga de trabalho trabalhando com topografia como agrimensor, você já vai estar mudando a sua média salarial do seu subemprego para perto dessa margem aqui de R$2.000 que é a média salarial do agrimensor. Como trabalhando com agrimensor, você pode continuar se especializando, trabalhando para trabalhar, almejando técnico de saneamento, fazendo um outro curso técnico. Ou seja, cara, dois cursos técnicos somados em tempo, 6 meses, 1 ano e meio, você fez o quê? Você fez 2 cursos técnicos em 2 anos. Vamos dizer que você consiga fazer isso. Você gastou metade do tempo do que gastaria um cara fazendo uma faculdade, entendeu? E estaria trabalhando numa área perene que tem demanda. Entendeu? Ou seja, você estudou menos tempo, foi para uma área mais perene e que tem uma média salarial melhor. Entendeu? Olha só, ó, isso aqui é tudo um combo visando essa área que eu tô trazendo para vocês hoje. Lógico que existem muito mais áreas técnicas, muito mais outros tipos de trabalho, mas eu tô falando desse aqui especificamente para vocês porque esse aqui é o meu ponto de vista hoje. E com certeza eu creio que vai ajudar vocês a analisar caso a caso com o pensamento próprio de vocês, né? Então, quanto seria mais ou menos ali, Yanni Kirigaya, para mim fazer esse curso técnico em saneamento, né? Então,
olha só, cara, que interessante. Eu entrei nesse site aqui, Educa Mais Brasil. Ele me mostra aqui o valor de quanto seria o curso de técnico de saneamento sem desconto com uma bolsa, ou caso o cara conseguisse uma bolsa de 50% na maioria dos estados, né? Então olha só que interessante. Por exemplo, a média do curso técnico de saneamento está entre R$ 250 mensais. Mas, por exemplo, nesse site aqui, por exemplo, que oferece até lugares oferecendo bolsa, olha que interessante, o valor do curso técnico aqui está de R$ 124,50 mensais. Então, tanto esse curso técnico quanto o outro curso técnico, meu pequeno gafanhoto, está na mesma faixa de preço. Ou seja, é como se você estivesse pagando ali uma faculdade de 2 anos, pagando R$ 125 por mês, com toda essa questão de demanda e tipo de trabalho que eu falei para vocês. E olha aqui bem pela fotinha, meu amigo. Qual você acha a probabilidade de um ser de luz estar enfiado aqui nesse buraco, trabalhando, fazendo esse tipo de trabalho? É muito provável. Não é um tipo de trabalho que realmente vai acabar com você, vai te fuder fisicamente, tá? Porque basicamente são um trabalho às vezes mais sujo, é um trabalho técnico de campo, mas você vai ter uma concorrência menor de seres de luz aqui, por exemplo, entendeu? Então vamos dar aqui algumas demonstrações aqui. Eu acho que eu tenho até umas abas aqui mostrando vagas desse trabalho aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Ah, beleza, aqui, ó. Procurando aqui por cima, eu abri qualquer site de merda que eu achei aqui, que nem esse Trabalho Brasil aqui, já pipocou da minha cara 50 vagas de emprego para técnico de agrimensura. Então é interessante que a gente vai começar a ver aqui a variedade de salário pelo país, ó. Técnico de agrimensura para uma empresa de engenharia e construção civil no Espírito Santo, 1.600. Vamos ver aqui, Rio de Janeiro, Petrolina, Brasília, Teresina. Em Teresina estão pagando 1.800. Aqui, ó, olha a diferença de salário aqui, ó. Vaga de técnico em agrimensura, apoio administrativo, salário R$ 5.500. Cargo técnico de regularização fundiária. Olha só, vamos abrir essa vaga aqui, tá? Nossa, tá pagando muito bem, cara. Olha só, uma vaga tá R$ 5.500 por mês, estado Capanema, Paraná. Lógico que tem que ser no Paraná, né? A maior parte do pessoal trabalha com agricultura aqui nesse estado. Olha só, então descrição, né? Cargo técnico de regularização fundiária, requisitos, curso técnico de agrimensura, ou agrícola, florestal, ou agronomia. Ou seja, o cara do curso técnico aqui, ó, já abraçaria a vaga, enquanto o cara da faculdade de agronomia e florestal estaria estudando 4, 5 anos para concorrer à mesma vaga do cara agrimensor, que o cara agrimensor já abraçaria a causa. E pede alguns conhecimentos específicos, ou seja, essa vaga de agrimensor aqui vai ser geralmente para ganhar R$ 5.500 nesse caso aqui, mas para um cara que já tem um pouco mais de experiência, entendeu? Na área. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, experiência na função, ó, por exemplo, entendeu? Principais atividades. Vamos ver aqui só por curiosidade para vocês, né? Analisar dados cartoriais, ou seja, matrículas, registros, averbações, proporção de mapa, atualização cadastral de imóveis. Olha só, cara, é bem administrativo esse cargo aqui, ó. Regularização fundiária do INCRA, Receita Federal, órgãos ambientais estaduais, internos. Ou seja, esse cara aqui provavelmente vai trabalhar com questão latifundiária no Paraná. E olha só que não é um salário ruim, hein, pessoal. R$ 5.500. Então vamos continuar vendo aqui a média do agrimensor, ó, rapidinho, ó. Agrimensura, empresa Medral Geotecnologia, Minas Gerais, 2.600. Agrimensura em Cuiabá, 1.200. Vamos procurar aqui mais salário para nós ver aqui. Olha só. Não, olha só esse aqui. Técnico agrimensor em São Paulo. Número de vagas 10, empresa TI Services. Salário para vaga R$ 8.000 por mês. Tipo de vaga home office. Caralho, cara, home office. Meu, cara, nossa, dá até vontade de sair do meu trabalho e fazer isso aqui também mesmo. Caraca, bicho. Tá, vamos olhar aqui então. Conhecimentos em agrimensura com experiência em agroflorestamento próximo de rios, cadastramento de árvores, identificações no mapa, em loco via aérea, construções em geral, rodovias, portos, estação elétrica, demarcação de território no INCRA. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui, além de envolver do cara poder trabalhar junto ali na questão do saneamento básico, o cara pode trabalhar na área do agro, que é uma área muito boa do país,
e nas áreas de administrativas latifundiárias, cara. Agora ficou mais interessante, porque até lendo com vocês aqui, fiquei descobrindo isso agora. Então vocês podem ver que a média salarial varia pra cacete dependendo do estado, cara, que você vai trabalhar e da experiência. Então, cara, você tem vagas desse emprego variando de R$ 1.200 até R$ 8.000, cara. Então pra vocês verem como é que é uma coisa interessante, que poucas pessoas falam desse tipo de trabalho. Vamos passar aqui, por exemplo, aqui para outros lugares, né? Aqui também técnico de agrimensura em outro site. Aqui, ó, empresa de Tanguá da Serra, Mato Grosso, pagando salário de 3.000 a 3.500, entendeu? Então você vai procurando, cara, umas coisas, você vai vendo que é interessante realmente. Então vamos aqui, pessoal. O técnico do saneamento, além de ele ter salários interessantes no setor privado, como ali o técnico de agrimensura, esse tipo de curso técnico, que um tecnólogo equivale a um curso superior, ele te promove também a questão de oportunidade de vaga para fazer concurso público. Então o que tem aqui, ó, é vagas para concursos de técnico em saneamento. Então vamos só olhar por cima aqui, pessoal, ó. Deixa eu ver se consigo dar um maisinho aqui para vocês lerem também junto comigo, ó. Serviço de Água e Esgoto de Arthur Nogueira, São Paulo. 27 vagas no concurso de técnico de saneamento, salário de R$ 4.100. Fundamental incompleto, fundamental médio ou técnico superior. Ou seja, se o cara tiver o técnico de mensura, ele já está englobado suave aqui, o técnico de saneamento, né? Então aqui, ó, 5 vagas em Fernando Nogueira, no Maranhão, 7.000 de salário. Ó, Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, Cispar. O Paraná tá pagando quanto pro técnico de saneamento? 5.000. Olha só, o pessoal que trabalha. Olha só, cara, o cara que vai trabalhar por contrato municipal tá ganhando 5.000. Imagina o pessoal que fez concurso público pra Sanepar lá no Paraná, quanto que não deve estar ganhando. Ó, na Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, 20 vagas para técnico de saneamento, pagando R$ 9.500. Caraca, bicho. Não, sério, pessoal. Eu acho que eu vou fazer esse curso aqui mesmo, cara. Meu, tá muito interessante isso aqui. Quantas vagas? Vagas a partir de R$ 2.600 no Maranhão, vários cargos. No Instituto de Medicina, cara, que com o técnico de saneamento faz no Instituto de Medicina? Será que ele deve controlar aquelas questões de despesa de resíduos no esgoto do hospital? 24 vagas, R$ 7.000. Então, pessoal, olha a média de salário aqui, que viagem, cara. Meu, que gozado, cara. Olha só, Prefeitura de Xanxerê, 32 vagas, R$ 18.620 de salário, em nível fundamental, médio superior. Então, cara, vocês, ó, concursos com vagas para técnico de saneamento. O que vocês têm a dizer a respeito de tudo isso que eu tô falando para vocês aqui hoje? Do que eu falei de serviço autônomo, do que eu falei da vaga de taranopraxista, da vaga de vigilante patrimonial, de segurança privada, esses tipos de cursos tecnólogos, 6 meses, 1 ano e meio, os tipos de vaga que vocês estão vendo aqui. Ser de Luz não tá olhando muito para isso daqui. Eu espero que continue não olhando, que sobre mais para nós fazer. Eu prefiro sim ganhar 7.000, 12.000 num concurso público aqui, apesar de eu não gostar do estado. Mas que nem eu vou falar uma coisa para vocês: se for necessário vocês fazer um concurso público, trabalhar pelo estado, façam que nem o exemplo do Tricel, cara, que eu concordo com o exemplo dele, apesar de não gostar do estado. Vire um funcionário do estado, aprenda a investir o dinheiro que o estado te devolve, porque ele rouba os outros para te pagar. Então reinvista esse dinheiro, cria um patrimônio, viva dele, cara, e meta o pé nessa porra aqui. Meta o pé do Bostil, meta o pé do serviço público e vai viver de investimento, cara. Vai fazer alguma coisa para você, que não dependa dos outros, do estado, pra gente não ser gado e controlado do estado também, né, pessoal? E, cara, é muito interessante. Então aqui, ó, tem mais vagas, ó, para quem tem tecnólogo em saneamento. Então aqui, ó, o cara pode trabalhar junto do técnico de edificações, que é outro tipo de trabalho que os outros produtores de conteúdo já falou, que é a média de salário de R$ 2.000 a R$ 3.000. Técnico em instalação de saneamento, ou seja, para o cara que fez o tecnólogo em saneamento trabalhar no setor privado, salário em média R$ 2.000 a R$ 3.000, entendeu? E por aí vai, cara, entendeu? Então não são coisas que eu estou falando tirando da bunda, pessoal. Eu pesquisei isso aqui, eu sou investidor de área de saneamento, eu gosto dessa área bastante, e é uma coisa que vocês deveriam focar com carinho e ficar de olho, tá? Tá, pessoal, abri outra janela aqui, e o que é isso daqui? Isso aqui é o bônus, é a cereja do bolo, caso você
goste dessas áreas técnicas aqui, vamos dizer que você gostou da área, gostou do salário, gostou da oportunidade de concurso público que tem nessa área aqui. Então vamos dizer que, cara, eu fiz o técnico de agrimensura, fiz o técnico de saneamento. Cara, você tô com 2 formações técnicas top para essa área perene aí. Qual que é a cereja do bolo, parceiro? Curso de AutoCAD. Cara, você faz um cursinho de AutoCAD básico. Por exemplo, olha só esse cursinho de AutoCAD básico aqui de 40 horas. Então, olha só. Existem cursos como esse aqui, AutoCAD online. Certificado vale em todo o território nacional. Você vai aprender a fazer toda a questão do AutoCAD. Vai ter uma qualificação, um certificado, vai realmente aprender a fazer o básico do AutoCAD. Porque qual que é o diferencial do cara usar o AutoCAD? Meu amigo, se você vai trabalhar, por exemplo, com área de agrimensura que mexe com topografia e cartografia, que são mapas, a maioria desses tipos de coisas não são usadas mais no papel. Somente obras muito antigas de prefeituras e cidades que estão lá arquivadas usam o mapeamento do mapa no papel. A maioria dos novos projetos são dimensionados por AutoCAD no computador, meu parceiro. Entendeu? Então você vai trabalhar em conjunto de leitura de linhas de esgoto, linhas elétricas, toda essa parte de estrutura é feito por AutoCAD hoje em dia. Entendeu? Então aqui é a cereja do bolo. Então, olha, cara, eu juntei essas informações aqui para falar para vocês, mas agora que eu vi aqui essa questão dos concursos públicos aqui, cara, interessantíssimo, cara. Olha só que interessante. Esses concursos aqui estão com as vagas abertas até esse mês ainda, ó. Peraí, mês 7. Já passou. Essas datas aqui já fecharam. Mas olha só. Cara, são oportunidades boas, cara, do ramo perene. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês esse fio de esperança, né? Um pouco, né, pessoal? Deu uma bugada aqui na imagem. O que aconteceu aqui? Vamos arrumar. Não quer arrumar. Então fica assim mesmo. Então, pessoal, eu queria trazer um raio de esperança para vocês. Às vezes, cara, você tem que observar. Você ver como é que as oportunidades eles equivalem aos pontos de perspectiva que a gente tem da nossa tipo de pensamento da realidade. Que nem o exemplo que eu falei para os senhores lá. Como eu comecei a trabalhar na oficina, como que eu tive a visão de aprender a informação para exercer tal profissão, entendeu? Vocês podem pensar esse pensamento, ou trabalhar em autônomo, por exemplo, quando eu dei aquela opção para vocês. Eu já passei pela humilhação, pessoal. Já passei muito sofrimento por trabalhos, como foi para você ser de luz, chefe ser de luz, funcionário ser de luz, intriga. E aí ser de luz pode te acusar de assédio, tudo essa dor de cabeça, cara. Infernal. Recentemente eu tô passando um problema bem chato com isso no meu trabalho também, apesar do meu emprego ser de uma área perene. Ele é de uma dessas áreas perenes que eu falei pra vocês, tá? Que eu citei aqui hoje. Porém, do nada apareceu o Planeta 50/50 na minha empresa, cara. Eu nunca imaginaria que apareceria isso na minha empresa, que não é uma empresa que contrata ser de luz normalmente. E, tipo, o ser de luz não tá tancando o tipo de serviço, porque não é da naturalidade biológica suportar tipos de trabalhos que eu falei de pressão, que tem uma demanda de força, de resistência psicológica. Então, eu tô passando isso também hoje em dia, na minha profissão. E assim, pessoal, então a gente tem vários tipos de ramos, empregos, formas autônomas e chances para poder mudar o nosso quadro. E pessoalmente agora gravando esse vídeo com vocês, eu fiquei realmente interessado sobre esse curso de saneamento, cara. Eu tinha pesquisado a vaga, eu vim trazer só para vocês, mas até eu realmente fiquei interessado nisso aqui. Eu pessoalmente acho que eu vou procurar isso aqui melhor, cara. Eu achei muito bom, principalmente as vagas de concurso público. O cara tá aplicando a Ronquipio financeira de uma forma mais efetiva, né, cara? Pode funcionar muito bem. Então, pessoal, isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Espero que isso tenha servido como uma sementinha boa para vocês. E aqui foi hoje mais uma vez eu, Yanni Kirigaya, e desejo para vocês aí, pessoal, uma ótima vida.